Olá a todos, vamos em nome do Senhor Jesus iniciar o estudo da introdução e do primeiro tópico da lição 14, última lição agora do terceiro trimestre. O tema de hoje é o testemunho de Jesus. Vamos refletir no texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ainda refletindo no texto, A Ciência do Bom Viver, página 425, diz: o conhecimento de Deus revelado em Cristo é o estudo que todos os que são salvos devem ter. Então, conhecimento de Deus revelado em Jesus, tudo isso registrado na Bíblia. É o conhecimento que opera a transformação do caráter. Se for recebido, ele recriará a alma à imagem de Deus. Além disso, transmitirá ao ser todo um divino poder espiritual. Então, quando você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador, sua vida é transformada. Um poder sobrenatural transforma a sua vida. Primeiro tópico diz comunicação. Perguntar: como Deus se comunicava com a humanidade no princípio? Olha, em Gênesis fala que Adão e Eva, antes do pecado, se comunicavam diretamente com Deus. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Aqui foi quando eles pecaram, né? Então a gente vê que no final do dia, Deus ia lá visitar, conversar com Adão, com Eva, mas quando eles pecaram, aí eles se esconderam, tiveram medo, né? Então, Deus se comunicava diretamente no princípio com Adão, com Eva, né? E a segunda parte da pergunta diz: o que interrompeu essa comunhão? Em Isaías 59, 2, é bem claro, né, que fala que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os veja. O pecado cortou essa conexão direta que Deus tinha. O pecado fez uma divisão. E a segunda parte diz: por que isso é importante? Vamos ver aqui em João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheça a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui está falando da conexão, da comunicação que Deus tem com a humanidade. Hoje Deus pode não falar assim diretamente, como falava com Adão e Eva, mas Deus tem várias formas de se comunicar conosco. Deus fala diretamente na nossa mente, no nosso coração. Deus fala através dos profetas, através da Bíblia, através da oração. E por que isso é importante? Para que nós conheçamos a Deus, o único e o verdadeiro Deus. Para que nós tenhamos essa intimidade, essa conexão com Deus. Precisamos conhecê-lo. Pergunta B. Como Deus dava mensagens para os profetas compartilharem e por que elas são necessárias? Como Deus dava as mensagens? Né? O profeta recebia a mensagem e compartilhava com o povo. Em Gênesis capítulo 18, versículos 18 e 19, diz assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Né? Então Deus, aqui, Abraão foi um profeta de Deus. Deus falava com Abraão. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Então não é o homem que escolhe, eu levantei, hoje eu quero ser um profeta, vou ser um profeta, vou começar a profetizar. Não, a escolha vem de Deus. E aqui, que em 2 Pedro diz que Deus escolhe homens santos. Nós lemos aqui a respeito de Abraão, que ordenava a sua casa, e depois dele diz que a sua casa ainda seria ordenada, para que andasse nos caminhos do Senhor, e sua família, posteriormente, mesmo após a sua morte, continuasse guardando seus mandamentos no caminho do Senhor. Então Deus escolhe homens santos, que têm uma vida piedosa, para que atuem como profeta. É Deus que escolhe. E em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, muitas mensagens que são trazidas, nós entendemos aqui que aquele que não quer, que se recusa a entregar sua vida a Jesus, a reconhecer Jesus como seu único Salvador, a palavra da cruz é loucura. Mas para aquelas almas sinceras, são palavras de sabedoria, que diz que é o poder de Deus. É o poder de Deus. Vamos ver o que diz o Pensamento Inspirado, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 700. A Bíblia revela a verdade de maneira tão simples e se adapta tão perfeitamente às necessidades e desejos do coração humano, que deixa as pessoas mais cultas, surpresas e admiradas. Ao mesmo tempo em que capacita as mais humildes e menos estudadas a enxergar o caminho da salvação. O exemplo disso, quando Jesus lá escolheu os discípulos, a maioria não sabia ler, não tinha estudo, eram pescadores, pessoas simples, e Deus os capacitou, eles foram capacitados pelo alto. Apesar disso, essas verdades expressas de forma singela, tratam de antemão tão sublimes, de tão vasto alcance e tão inacessíveis à capacidade da compreensão humana, que podemos aceitá-las somente porque foi o próprio Deus quem as comunicou. É assim que nos é revelado o plano da salvação, de modo que todos possam ver os passos que devem dar em arrependimento para com Deus e em fé para com nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de serem salvos pela maneira indicada por Deus. Então, as mensagens que Deus tem nos revelado são mensagens que qualquer alma sincera pode compreender. Os passos de arrependimento, os passos para a salvação, é de fácil compreensão. No entanto, debaixo dessas verdades tão fáceis de compreender, se escondem mistérios que, como um véu, encobrem a glória de Deus. Mistérios que estão além da capacidade investigativa da mente humana, mas que inspiram fé e respeito no sincero pesquisador da verdade. Quanto mais ele pesquisa na Bíblia, mais profunda é sua convicção de que ela é a palavra do Deus vivo. Devemos pesquisar na Bíblia e entender o que Deus nos revelou. Aquilo que Deus não nos revelou, devemos deixar quieto. E devemos entender que são mensagens simples, as mensagens que Deus tem para conosco, como diz a pergunta, por que essas mensagens são necessárias? Para o nosso crescimento espiritual, para que possamos ter uma comunhão, uma conexão, uma intimidade com Cristo. Pergunta-se quantas pessoas do povo de Deus deveriam ter sido profetas. Vamos ver o que diz em Números capítulo 11, a partir do versículo 24, quantas pessoas deveriam ter sido profetas. Então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu-se 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as 70 autoridades. Aqui nesse caso,
Moisés reuniu 70 homens, 70 autoridades, a Bíblia diz, né? O espírito de profecia diz 70 príncipes, 70 autoridades. Que ali, Deus pôs o Espírito de Deus naquelas 70 autoridades. E o Espírito veio sobre eles e eles profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. Olha, eles estavam na lista dos convocados, mas eles não foram, esses 2. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúme por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então, aqui foi um evento que aconteceu, né? Quem dera se todo o povo fosse profeta. E aqueles 2, eles não compareceram lá na tenda, mas eles também estavam na lista, eles receberam o poder de Deus, receberam o Espírito Santo e profetizaram. E teve a aprovação de Deus, a aprovação, o reconhecimento de Moisés. Então, neste caso aqui, 70 foram escolhidos nesse evento. Mas Deus, como nós já vimos, Deus escolhe. Deus é que escolhe. Aquele que tiver uma vida santa, piedosa, se Deus quiser usá-lo, dar um poder do Espírito Santo em grande proporção, para que aquela pessoa seja profeta, possa profetizar, está nas mãos de Deus. Então, que nós possamos estudar as Escrituras com humildade de coração, para saber reconhecer o falso, o verdadeiro, e como diz aqui o tema da lição, para que possamos reconhecer o testemunho de Jesus Cristo, possamos ter uma vida piedosa como tinha Abraão, que ordenou a sua casa, mesmo após a sua partida, e nos deixar aos cuidados de Deus. Como Deus quiser nos usar, nós devemos aceitar. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos. Bons estudos da lição.